Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre a mononucleose infecciosa. Soa familiar para você? E o vírus chamado Epstein-Barr? Se não, pare uns minutinhos do seu tempo, reserve ali uns minutinhos para entender o que é isso e o que isso pode causar no seu filho. Tá. O Gabriel, ele teve um quadro infeccioso recentemente, nos exatos últimos 20 dias. Ele teve, como ele já frequenta a escola, nós começamos a observar uma certa coriza, um pouquinho de tosse, o que é comum na idade escolar, né? Ele tem 1 ano e 6 meses, só que nós fomos tratando com os medicamentos que normalmente a pediatra já passava. Ele tá tomando ferro, ele toma a vitamina D, porém isso não passava. E ele teve repentinamente um quadro gravíssimo de vômitos noturnos. Então, por volta das 10h30, 11 horas, quando ele se acalmava para deitar, até pelo menos 3, 4 horas da manhã, tudo que ele ainda mama, ele mama fórmula, ele não mama mais peito, mas toda vez que ele tomava mamadeira com a fórmula, ele vomitava. E isso era um ciclo. Ele mamava e vomitava, mamava e vomitava. E sentia muita cólica, muita dor. A gargantinha dele doía muito, então nós resolvemos, depois de 2 dias, ele teve febre de 38, chegou a 38,7, levamos ele no pronto-socorro da cidade. Chegando lá, foi diagnosticado com uma infecção, passou o remédio, voltamos para casa. Aquele ciclo se repetiu por mais algumas semanas, precisamente mais 2 semanas, levamos novamente ele ao pronto-socorro. Coincidiu com a nossa mudança, nós fizemos uma mudança de casa e de repente começou a sair uma pintinha aqui, outra acolá, e saíram várias pintinhas pelo rosto, precisamente na região da bochecha e da orelha, muito parecida com a rubéola. Alguns amigos até sugeriram que fosse roséola ou sarampo. Porém, o Gabriel, ele é vacinado, né? Ele tá com toda a vacinação dele em dia. Descartamos, a médica do posto também descartou essa possibilidade. O que aconteceu? Ele começou a ter as mesmas pintinhas no braço. Os 2 bracinhos ficaram grosseiros, a pele ficou grosseira. Levamos novamente no pronto-socorro. Uma pediatra um pouco mais experiente pediu para que nós agendássemos uma alergista ou alergologista, né, imunologista. Conseguimos em tempo recorde, né, marcar em 2 dias um alergista e chegando lá, a surpresa. Ela examinou, verificou que ele estava com possivelmente uma mononucleose infecciosa ou causada por um vírus chamado Epstein-Barr, que é um vírus, é o vírus herpes humano tipo 4, né? Ele é classificado dessa maneira. E quais são os sintomas? Fadiga, febre, faringite, falta de ar, dificuldade em respirar. Chegamos a fazer, inclusive, o teste de Covid, que deu negativo, e ficamos desesperados. Ela pediu uma série de exames e tá lá, um exame de sangue específico pedido pelo alergologista. Normalmente, cada médico tem uma forma de avaliar. Ele deu positivo para Epstein-Barr. Gente, eu nunca havia ouvido falar nesse vírus. Não sabia nem que ele existia, né? Eu vou deixar o nome dele aqui na descrição do vídeo. Na chamada você já vai ver o nome dele. Era completamente desconhecido para nós, né? Eu não sabia nem que existia. O que acontece? Nesse período em que ele contraiu o vírus, muito provavelmente de uma outra criança na escola, que estava com a imunidade baixa, a imunidade dele também estava baixa, ele teve otite. Então, o tratamento da otite foi feito com amoxicilina com clavulanato.
O que a médica nos explicou foi o seguinte: esse vírus, Epstein-Barr, em contato com a amoxicilina, deu um choque. E ela não poderia ter acontecido, né? Eu não sei explicar tecnicamente o motivo, mas quem é diagnosticado com Epstein-Barr não pode tomar amoxicilina. E o que aconteceu? Os vasos sanguíneos se inflamaram. Como os vasos sanguíneos se inflamaram, saíram várias erupções na pele, na bochecha, na orelha, e ele teve o baço e o fígado aumentado. Agora imagina, uma criança de 1 ano e meio, vomitando o tempo todo, porque ele não conseguia comer, ele não tinha catarro no pulmão, mas ele tinha um catarro alojado aqui na região nasal, que não saía, e ao mamar ele não conseguia engolir, porque o catarro ficava preso, e aí ele vomitava. Isso durou aproximadamente 10 dias, todos os dias, trocando lençóis de cama, trocando roupa, dando banho na madrugada, e até descobrirmos que ele estava infectado e não é um vírus contagioso. Só que eu deixo aqui assim um alerta para que vocês observem essas pintinhas. Muitas vezes um parente dá uma opinião, um amigo dá outra opinião, é roséola, é rubéola. Mas hoje em dia, graças a Deus, nós temos um quadro muito abaixo, infeccioso muito abaixo, por conta da imunização, o que é importante, você manter a carteira de vacinação em dia, para não acontecer novamente você ter um caso de sarampo ou rubéola na família por falta de imunização. Nesse caso foi descartado, porém, após nós diagnosticarmos o Epstein-Barr, ele foi diagnosticado com intolerância à lactose. Então, nós não sabemos em que momento isso aconteceu. Eu fiz esse vídeo um pouquinho longo, vai dar aí mais ou menos uns 9 minutos, mas foi mais para alertá-los sobre vírus que às vezes são desconhecidos. Então, pesquise mais sobre isso, eu vou deixar a descrição aqui para vocês. Inclusive, professores me relataram que nunca tinham ouvido falar sobre isso. Isso é muito, muito, muito comum em escolas e creches, tá? Com o tempo eu vou colocar para vocês aqui como ele ficou, algumas fotos do rosto dele. E fica o alerta, mamães, papais e professores. Alguns vírus que nos é desconhecido estão rondando aí as escolas, a casa. A limpeza é muito importante, a higiene sempre vai ser muito importante. E procurem saber um pouco mais sobre isso, tá? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.